Fala galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Brincadeira, não vou falar assim não. Gente, nós vamos falar aqui no capítulo 7 sobre regionalização do território brasileiro. Então, a apostila ela começa trazendo aqui para nós, ela começa trazendo aqui para nós aqueles conceitos básicos que a gente vê no primeiro ano do ensino médio. Ele vai dizer o que é um território, o que é uma região. O território, nós dissemos que é aquele espaço definido por poder, por relação de poder. E olha essa afirmação, o território possui várias dimensões. Nós exemplificamos o território que vai desde o lugar que você senta dentro da sala de aula até o território de um país, de uma nação inteira. E região, regionalizar, serve nada mais, nada menos para se gerir melhor um território. Então esse capítulo aqui ele fala sobre a gestão do território brasileiro e para isso eu preciso regionalizá-lo. Só que nem sempre a regionalização brasileira ela foi desse jeito que a gente conhece. Então a gente coloca aqui, ó, as atividades econômicas que surgem no Brasil com o passar dos séculos, ela faz com que algumas partes do Brasil se desenvolvam em momentos distintos. Por exemplo, a marcha para o oeste impactou diretamente aqui no centro-oeste. Então, sai-se do leste e vem em direção ao centro-oeste. Por quê? Porque havia mais terra disponível, terra mais barata, e aí o polo de desenvolvimento começa a acontecer aqui. Se a gente for pensar aqui no sudeste, está muito atrelado ao café, à mineração. O sul, mais ligado à atividade pecuária. O norte tem lá o ciclo da borracha. Então, essas atividades econômicas, elas fizeram com que a dinâmica interna do Brasil fosse alterada. E com isto, eu preciso regionalizar o meu território. Então, se a gente for pensar aqui, a primeira forma de regionalização do território brasileiro é aquela lá do começo do século XVI, que são as capitanias hereditárias. Então vai dividir o Brasil em faixas estreitas de terra no sentido latitudinal. Então vai de leste para oeste. Então a regionalização ela tem tudo a ver com o processo de gestão do Brasil. Naquele momento, lá do século XVI, como o Brasil não era muito complexo em termos político-econômicos, a regionalização mais objetiva que se buscou foi aquela das capitanias hereditárias. Tá? Então, avançando aqui, olha só, essa regionalização do Brasil é a primeira proposta durante o século XX. Segundo esse autor aqui, o Delgado de Carvalho, ele colocou o Brasil dividido em 5 regiões. E olha onde nós estávamos, Mato Grosso do Sul. Nós estávamos na área central, na região central. Com detalhe, ó, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, tudo juntinho, tá? Goiás e Tocantins, tudo juntinho. Agora, olha a diferença. Minas Gerais entra com Rio, Espírito Santo, Bahia e Sergipe em uma região chamada de Oriental. Aí, o São Paulo, com o resto dos estados do Sul, ficou como Meridional ou Sul. Meridional, Sul. O Amazonas, o território do Acre. Território por quê? Porque aqui não havia um estado ainda. O mesmo acontece com Roraima e Amapá. Não há estado ainda, fazia parte do Pará e do Amazonas, respectivamente. Então, isso aqui seria a parte setentrional, ou norte. E aí tinha o norte oriental, que são a maioria dos estados do Nordeste. Então, isso aqui é uma forma de se regionalizar o Brasil. Se a gente for pensar, hoje essa regionalização não faz muito sentido mais. Aí, lá em 1937, foi criado o Instituto de Geografia e Estatística Brasileiro, que vai regionalizar em 1940 o nosso país. Olha que diferença que ele colocou aqui com relação ao Delgado de Carvalho. Então, se você pegar aqui, ó, Minas Gerais, por exemplo, olha onde ele jogou. Ele jogou como centro. Minas, Goiás, Mato Grosso, está no centro. São Paulo continuou com o sul junto com o Rio de Janeiro.
Então essa proposta do IBGE aqui, ela é até de certa forma parecida com a do Delgado de Carvalho. Olha Bahia e Sergipe, de novo separados, ó, na região leste ou oeste, na parte leste. O Nordeste ficou lá, ó, com Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então Piauí e Maranhão vai entrar como região norte. Então repare que esse tipo de critério adotado aqui pelo IBGE, ele é um critério econômico, mas ele é sobretudo de orientação geográfica. Então, o que está no sul, ele coloca como região sul, o que está no norte, ele coloca como região norte, assim respectivamente. Mas o critério aqui ainda era, sim, um critério econômico também para se regionalizar. Aí nós avançamos, olha lá, para 1945. Olha a diversidade de regiões. Olha o território de Guaporé surgindo aqui. Olha o território do Rio Branco surgindo, o território do Amapá. O território do Acre continua lá bonito, normal. E com um detalhe, ó, 1945, olha onde está o Distrito Federal. No Rio de Janeiro, ok? Então aqui vai se expandir mais essa regionalização do Brasil. E vamos avançando aqui, ó. 1950. Aqui nós temos ainda os territórios, deu uma reconfigurada, se a gente observar aqui, ó, no Nordeste. O Maranhão e o Piauí já são colocados como Nordeste. Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro entra como uma região, muito parecido com isso aqui, ó, que o Delgado de Carvalho fez, ó. É a mesma região praticamente, aqui ele chama de Oriental. E o IBGE vai classificar como Leste, que é a mesma coisa, Oriente. Então aqui nós vemos, ó, 4 desenhos de Brasil. Conforme o Brasil foi evoluindo economicamente, principalmente ao longo do século XX, propostas diferenciadas de regionalização foram surgindo. Tá? Avançando aqui, a divisão de 1970 é a mesma que nós temos hoje. Só que, obviamente, o que nós ainda vemos aqui, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é uma coisa só, Mato Grosso. Goiás e Tocantins chamava-se Goiás. Os territórios não haviam ganhado independência, exceto o do Acre. E aqui nós já visualizamos o Distrito Federal dentro de Goiás. Então separou-se um pedacinho lá de Goiás para a construção de Brasília e do Distrito Federal. Mas os nomes das regiões, ó, Sul, Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, são os mesmos. A única diferença que nós vamos ter aqui na composição é que o Tocantins, a partir de 88, ele passa a compor a região norte, junto com o Pará, com o Amazonas e os demais estados. Aqui, nós temos a regionalização de hoje, a partir de 1988, que coincide com a nossa Constituição brasileira, a nossa última Constituição. Então, nós temos aqui as 5 regiões, essa aqui é a regionalização oficial do Brasil, as 5 regiões brasileiras, com os estados que nós temos hoje. Há novas propostas de divisão de estados, o Pará mesmo, já se pensou em dividi-lo em 3 estados, porque é muito grande. Se a gente pensar que o tamanho de Pará, de Amazonas, são estados maiores do que países inteiros. Na verdade, a maior parte dos países do mundo não tem a extensão territorial desses 2 estados. Então, é muito grande. Só para título de comparação, se a gente pegar aqui o nosso Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele é comparável ao tamanho da Alemanha. E olha só, o Mato Grosso do Sul não é um dos maiores estados brasileiros. É um estado grande, mas ainda tem outros bem maiores. Então, existem novas possibilidades de se regionalizar o Brasil, sem dúvida nenhuma. O mapa brasileiro ele não está terminado, vamos dizer assim. Ainda tem muita coisa aqui que pode acontecer. Divisão de Mato Grosso já foi proposto, divisão de Amazonas. Tem vários projetos de lei no Brasil que estão no Congresso que tratam dessa regionalização. Vamos lá.
Vocês do segundo ano, ano que vem, vocês vão revisar isso aqui no terceiro. E são muito frequentes as questões que cobram de vocês esse entendimento da regionalização dos Brasis, do Milton Santos. Olha só, 4 regiões. E aí, comparando com isso aqui, ó, com os complexos regionais, ou as regiões geoeconômicas. Vamos observar aqui primeiro do Milton Santos. O Milton Santos coloca 4 regiões. Então ele coloca aqui Centro-Oeste, vamos começar pela nossa. Ele devolve o estado do Tocantins para o Centro-Oeste, tá? Nordeste continua igual, Norte continua igual, só que ele vai chamar de Amazônia, tá? Por quê? Porque é uma região de predomínio da floresta amazônica. E aí ele vai pegar o Sudeste e o Sul e vai aglomerar numa coisa só. A principal diferença do Milton Santos, o ponto mais importante, é que ele aglomera isso aqui tudo em uma única região. Então, saber fazer a diferenciação de IBGE. É muito comum questões que venham o contorno da regionalização do IBGE, o contorno do Milton Santos, o contorno do Pedro Pinchas. Que a propósito, olha esse mapa aqui. O Pedro Pinchas, ao invés de dividir em 5 ou em 4, ele divide em 3. Isso aqui vocês estudam no 7º ano e agora a gente volta a falar. Ele vai colocar região Amazônia, verde, região Nordeste, amarelo, e região Centro-Sul, rosa. Esses critérios adotados pelo Pedro Pinchas, olha só, Pedro Pinchas Geiger, 1967, são critérios mais heterogêneos, vamos dizer assim. Por quê? Porque repara que os estados, eles não têm suas fronteiras respeitadas, suas divisas respeitadas na composição da regionalização. Por exemplo, aqui, ó, Mato Grosso. O sul, sudeste do Mato Grosso, ele vai ser regionalizado como Centro-Sul. Por quê? Porque as características socioeconômicas do sul do Mato Grosso são mais parecidas com a da região Centro-Sul, ou da região Sudeste, da região Sul. Então, vamos traduzir aqui o que o Milton Santos queria dizer. Centro-Sul, rico, concentrado, cheio de tecnologia. Essa região aqui está conectada com meios técnico, científico, informacional. Lembra desse conceito? Está relacionada diretamente com o processo de globalização. Enquanto que essa área verde aqui é mato, é Amazônia, tá? Enquanto que essa região aqui, Nordeste, é aquela mais afastada do meio técnico, científico, informacional, juntamente com a Amazônia. É aquela que apresenta problemas socioeconômicos mais graves, que são mais endêmicos da região Nordeste do que no Centro-Sul e na Amazônia. Então, não é que o Centro-Sul não tenha problemas, ele tem problema de desigualdade, sim, só que são menos acentuados do que o Nordeste ou do que a Amazônia. Então, em linhas gerais, rosa, rico, pobre, mato, tá? Rico, pobre e mato. Não é tão simples assim, porque o Milton Santos ele vai levar em consideração o aspecto econômico, o aspecto histórico, o aspecto cultural, tecnológico. Então ele vai levar em consideração diversos fatores para compor essa regionalização. O que vocês precisam saber? Que as 3 são do Milton Santos, que essas 4 aqui são, que essas 3 são do Pedro Pinchas, que essas 4 aqui são do Milton Santos e que as 5 são do IBGE. Então tem bastante questão que eu já fiz, que traz às vezes os 3 mapas e pede para você observar um, ou pede para você colocar o nome das regiões lá na alternativa. Então não é difícil não. Aqui na página 40, na sua página 40 da apostila, trem danado. Nós vamos ter um textinho que vai falar sobre as 3 regiões da regionalização do Pedro Pinchas. A Amazônia,
Então vamos falar aqui bem resumido, ó, depois vocês vão pegar para ler. A economia da Amazônia é baseada no quê? No extrativismo mineral, no extrativismo vegetal, na atividade industrial, em qual região? Nesta cidade aqui, ó, em Manaus, tá? A Zona Franca de Manaus, e na atividade agropecuária. Então, se a gente for pensar, isso aqui é bem característico, é bem definido da região amazônica. Extrativismo, tanto mineral, vegetal, é feito dentro da região amazônica mais do que em outras regiões, certo? Então isso resume bem o que o texto quer falar. Então, se fosse para a gente colocar aqui, economia do Centro-Sul, em que pilares estão pautadas a economia do Centro-Sul? Ó? Agronegócio, aqui eu coloco agropecuária, atividades tradicionais, modelos de baixa produtividade, em boa parte das vezes, ou na maioria das vezes. Aqui não, aqui eu tenho agronegócio, aqui eu tenho a produção para a exportação. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, justamente no Centro-Sul. Se eu falar que o agro é pop, agro é tech, agro é tudo na Amazônia ou no Nordeste, isso não é tão verdadeiro assim, não de modo homogêneo como é no Centro-Sul. O Centro-Sul ele vai ter uma produção muito mais mecanizada, que é aquilo que o Milton Santos falou também da região concentrada. A região concentrada ela está mais ligada ao meio técnico, científico, informacional, ou seja, ela tem mais acesso à tecnologia, a novas soluções. Tá? Que mais? Além do agronegócio, o Centro-Sul se destaca também por ser a região mais urbanizada e industrializada do Brasil, tá? Então aqui nós vamos ter São Paulo, por exemplo, como uma das maiores cidades do mundo, uma cidade, inclusive, né, que é chamada de megalópole por alguns. E, sem dúvida nenhuma, essa cidade ela desempenha um papel crucial no Brasil. Apesar da capital ser Brasília, São Paulo, a gente pode dizer que, do ponto de vista econômico, é a cidade mais importante do país, uma das mais importantes da América Latina e do planeta. Então, a atividade industrial, a atividade urbana está concentrada na região Centro-Sul. Beleza? E o Nordeste? O Nordeste ele tem esse contraste aqui também. Ele é muito pobre? Na maioria das vezes, sim. É a região com mais problema socioeconômico do Brasil. E que, inclusive, olha esse mapa da página seguinte. Nós vamos ter um problema grave no Nordeste de desertificação, o polígono das secas. Então, aqui, a escassez hídrica dificulta bastante a ocupação humana. Só que, em alguns lugares onde é possível a irrigação, o investimento, o capital, a região se desenvolve. Então, se a gente olhar, por exemplo, o Vale do Rio São Francisco, no Brasil, hoje, é uma das áreas de maior produção de fruticultura do país. Então, graças à tecnologia. Só que, em contrapartida, a gente vai ter aquele problema de aqueles produtores que perdem gado todo ano por conta da seca. A gente vê algumas matérias na televisão, às vezes é uma judiação. Quem vai no sertão nordestino mesmo, vê os grandes desafios que o povo de lá enfrenta, pela falta de água mesmo. Inclusive, dentro dessa região nordeste, motiva aquele fenômeno que a gente conhece como indústria da seca. Os políticos, os representantes do Estado, com E maiúsculo, do Nordeste, eles acabam se aproveitando da escassez de água. Então, o Nordeste ele vai ter esse contraste de agricultura moderna, com investimento, com aquele modelo tradicional de subsistência, do gadinho lá criado solto, aquelas vaquinhas magras que a gente vê durante a maior parte do ano, porque o clima é semiárido, então chove entre 250, 650, 700 milímetros por ano, é bem pouca chuva. E a chuva lá no sertão, ela acontece principalmente durante o período do inverno, período agora que a gente está se aproximando. Outra atividade muito importante, e que agora em tempos de coronavírus, foi muito afetada, que gerou um desemprego brutal para todo lado,
é a atividade do turismo. A gente sabe, o Nordeste, ele tem as praias mais com maior potencial, vamos dizer assim, turístico. Por quê? Porque ele está numa região tropical, equatorial. Então aqui é quente o ano todo. Os mares do Nordeste e do Norte do Brasil são quentes. Não importa se for no verão, se for no inverno, outono, primavera, sempre é quente. Então isso atrai muito turista do mundo inteiro. Às vezes o cara sai lá do Rio Grande do Sul, no mês de julho, tá nevando. Aí ele desce no Ceará, tá quente, tranquilo, como é o ano inteiro. Por quê? Porque o Ceará, olha onde ele está aqui. O Ceará está bem pertinho da linha do Equador. Então, é muito quente. Quente o ano todo. Bom, os diversos Brasis dentro de um Brasil. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia que está ficando até bem claro para a gente observar isso. Tem alguns estados que estão sofrendo um absurdo com a doença. Por exemplo, o estado do Amazonas. Por exemplo, o estado do Ceará. São Paulo, apesar de ter a maior quantidade de casos confirmados de morte, junto com o Rio de Janeiro, eles não estão entrando em colapso. Por quê? Porque a infraestrutura que tem nesses estados, nos 2 estados mais ricos do país, é muito maior. Os caras têm muito mais hospital, médico, por aí vai. Em contrapartida, os estados do Norte e do Nordeste, eles vão sofrer mais com qualquer tipo de epidemia. Qualquer tipo, não vou falar nem de pandemia, de epidemia mesmo. Por quê? A Amazônia, por exemplo, ela sofre todo ano com a malária. Então, é uma doença muito grave que todo ano mata gente pra caramba no Amazonas, no Pará, Rondônia, no norte do Brasil de um modo geral. Então, quando a gente fala de Brasis, a gente está falando isso aqui. Ó. Isso aqui é um raciocínio que a gente sempre faz na geografia. É a segregação socioespacial. Então, aqui na frente eu vejo casas de palafita, na beira de um rio, lá em Belém, ó. E ao fundo, prédios bonitos, bem estruturados, todos dentro do padrão arquitetônico, de segurança. E aqui na frente, no primeiro plano da imagem, essa coisa horrorosa, essa favela aqui na beira do rio, literalmente na beira do rio. Aqui nós vemos São Caetano do Sul, a cidade paulista representa o maior IDH-M do Brasil. O maior IDH municipal do Brasil, São Caetano do Sul. Então, aqui vai ter menos desigualdade social do que em outros municípios. Mas ainda assim, tem. Ainda assim, o próprio texto coloca aqui, são perceptíveis. Fortaleza, capital, concentra um elevado papel na dinâmica econômica nacional. Contudo, os contrastes na sua paisagem ficam impressos na fisionomia das construções. Então, contrastante também. Fortaleza é uma cidade bem desigual. Você vai na orla, é lindo. Você vai nas partes turísticas, é muito bonito. Se você adentrar a cidade, é horrorosa. Mesma coisa a gente poderia refletir sobre Salvador, também na beira-mar é muito bonito, é tudo seguro, é limpo. Agora, se você adentrar 3, 4 quadras, o negócio fica feio. Bom, é isso então. Deixa eu encerrar por aqui.